Eu planejei por pelo menos 10 anos a chegada da minha filha. Isso porque eu fui uma daquelas mulheres que dava prioridade à construção de uma carreira sólida, uma boa estrutura para que a chegada da criança fosse da melhor maneira possível. E foi exatamente o que aconteceu. Eu pari aos 36 anos e a chegada da minha filha, o momento da minha gravidez, foi a melhor experiência da minha vida. E a maternidade está sendo também uma construção diária que está gerando muitas transformações para o lado de cá, mas eu posso já dizer que tem lados mais positivos do que negativos, mas tem muitos lados negativos. Mas hoje eu não quero falar sobre o lado positivo e negativo da maternidade. Eu quero conversar com você sobre como foi essa decisão entre carreira e maternidade, se é que a gente consegue separar essas duas coisas. E eu também preciso falar como foi que eu redefini os meus rumos profissionais a partir da chegada da minha filha. Oi, oi, Musa, eu sou a Ana, estou aqui na Alemanha e venho compartilhar com você toda a minha jornada como assistente virtual, que começou o seu negócio trabalhando com o público brasileiro e hoje está trazendo toda a sua ideia de negócio aqui para a Alemanha, mais precisamente na cidade de Hamburgo. Hoje eu quero conversar sobre essa experiência de ter me preparado para a chegada da minha filha, com o foco mais precisamente na minha mudança de escolhas profissionais. Primeiro que eu já estava aqui na Alemanha há mais de 4 anos por aí, e eu sabia que o meu tempo de validade para a chegada de uma criança por meios naturais, ele já estava se cessando. Eu havia planejado tudo com muito cuidado. A minha filha, inclusive, foi um desejo que surgiu para mim quando eu tinha 25 anos. E quando eu me vi sonhando com a maternidade, eu sabia que eu precisaria dar algumas prioridades. E uma prioridade para mim que era essencial para a chegada da minha filha é que eu estivesse presente com ela, principalmente nos momentos em que ela ainda estava ali passando pela primeira e segunda infância. E eu fui uma criança que não tive muita infraestrutura, cresci em uma família disfuncional. A minha mãe era mãe solo, de mais de 6 filhos, ainda pegou mais uma criança para adotar. O meu pai não morava na mesma cidade que eu, e depois eu posso trazer essa história aqui para vocês, para poder contextualizar um pouco mais. Mas a verdade é que a minha mãe era trabalhadora autônoma e ela tinha que sustentar a gente, então ela saía pela manhã, por volta de 11 horas da manhã de casa e voltava quase às 11, 12 horas da noite. Ela trabalhava como trabalhadora autônoma, vendendo quitutes alimentícios, né, nas ruas de Salvador. Na verdade, ela tinha um ponto de acarajé, que é a comida típica da gente em Salvador, e ela vendia esse acarajé e ela tinha esse ponto onde ela trabalhava e passava o dia inteiro nesse ponto de acarajé e eu passava o dia inteiro sem ver a minha mãe, sem saber como ela estava, sem ela saber como eu estava também, sendo criada, sendo guiada, sendo educada pela minha irmã. Inclusive, em algum tempo eu tinha na minha mente que a minha irmã era minha irmã e não era minha irmã apenas, porque eu via na minha irmã, infelizmente, o papel que a minha mãe não podia cumprir porque ela tinha que trabalhar, porque ela tinha que sustentar todo mundo. E quanto a isso, gente, não tem outra coisa para se dizer. Nós éramos uma família de classe popular e não havia muito o que se fazer. Eu tive que me adaptar a viver sem a minha mãe. E quando a minha mãe chegava, era a maior festa, porque eu amava ver a minha mãe chegar. Quando ela chegava, ela sempre trazia alguma coisa do tabuleiro do acarajé para eu comer também. E eu comia e eu sentia que eu comia com aquela ansiedade de saudade, com aquele sentimento de mãe, eu sentia a sua falta o dia inteiro. Até mesmo porque a minha rotina como criança, não sendo criada pelos próprios pais, era uma rotina um pouco avessa. Dentro de mim havia um conflito
com a maternidade e com a profissão. E não era porque eu sentia que, quando eu for mãe, eu sinto que muitas mulheres passam por isso. Eu acho que a maternidade vai tirar a minha liberdade de viver a minha profissão, de crescer naquilo que eu estou me organizando há tanto tempo. No meu caso, o conflito que eu vivia com a maternidade era: eu vou conseguir acompanhar a minha filha, vê-la crescer de perto, sem que terceiras pessoas tenham que educá-la, tenham que cuidar dela quase que por tempo integral? Eu vou conseguir ver os seus primeiros passos, conversar com ela quando o seu primeiro período menstrual chegar, dar orientação sobre as coisas da vida com um tempo de qualidade? Então, essas dúvidas sempre me permearam. E aqui na Alemanha, muito mais. Passando por esse processo de imigração, porque eu estou em processo de imigração já há praticamente 8 anos. É um processo muito duro, difícil e envolve muitas regras. E uma das regras é que a gente tem que trabalhar com carga horária total, principalmente no início, quando eu cheguei aqui na Alemanha. Eu não tive a opção de trabalhar por meio período ou apenas por alguns dias na semana, como algumas pessoas trabalham aqui na Alemanha. Eu tive a oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho já quando eu cheguei aqui, dentro da minha profissão de pedagoga, fazendo um trabalho um pouco abaixo daquilo do que eu já fazia no Brasil, mas dentro da minha carreira, né, de pedagoga. Ok. E nesse trabalho eu tinha que trabalhar sempre Vollzeit, que significa o tempo completo, 40 horas semanais. Eu trabalhava, na verdade, 38,5 horas semanais. Eu trabalhava 30 horas e meia semanais e mal tinha tempo para fazer outras coisas que eram relacionadas a desejos meus, como, por exemplo, viajar mais, cuidar mais da minha saúde, praticar um esporte. Eram coisas que eu fazia, mas assim, esporadicamente. E eu sempre me pegava pensando: e quando chegar uma criança, como vai ser essa realidade? Como realmente eu vou conseguir ter a minha filha e estar presente na vida dela? Era uma ideia que me martelava a cabeça o tempo inteiro e eu não conseguia sair aí desse ciclo. Primeiro, pela minha experiência pessoal. Eu queria ter tido mais oportunidades de vivenciar a minha mãe, mas não tive essa oportunidade. Já era filha, a última filha, né, do meu pai com a minha mãe, de 6 filhos. Então, a minha mãe, ela já estava um pouco mais velha também e estava se dedicando a nos manter vivos. A maneira que essa terceirização da minha educação aconteceu foi a melhor possível, eu agradeço muito, mas não foi a ideal. Não era o que eu idealizava como uma vida que seria dada continuidade para mim. E a maternidade, então, já era uma decisão acertada. Eu já sabia, eu iria ser mãe de uma menina, ela já tinha nome e tudo mais. Não sabia que ela ia nascer aqui na Alemanha, mas foi o que aconteceu. Um ano antes de me preparar para engravidar, eu comecei a pesquisar oportunidades de trabalho que pudessem me dar a flexibilidade de tempo, a liberdade geográfica e pudessem também me sustentar financeiramente, claro. Porque naquela realidade dos trabalhos que eu fazia aqui na Alemanha quando eu cheguei e dentro do meu processo de imigração, se eu iria ter que continuar a trabalhar e trabalhar por tempo integral, eu não teria chance de estar tão perto assim da minha filha quanto eu gostaria. Então esse foi o meu mote para procurar outras oportunidades e eu vi no digital a chance de fazer isso acontecer. Principalmente no período da pandemia, quando o digital deu um boom e começaram a surgir várias possibilidades de trabalho online. Ao sair do Brasil, isso por volta de 2016, pela primeira vez para vir aqui para a Alemanha,
eu já havia investigado sobre o trabalho digital, mas como não era o foco para mim, eu acabei encontrando algumas possibilidades, não sabia exatamente como eu iria colocar em prática e acabei deixando para lá. Era uma coisa que não me atraía muito bem do nômade digital, aquela pessoa. As imagens que eu via no Google eram sempre pessoas com o computador no colo, na beira da praia, tomando um coquetel. Olha, a verdade é que se eu quisesse ir para a beira da praia e tomar um coquetel, eu não gostaria de estar com o computador no colo de maneira alguma. Além do mais, eu achava muito desconfortável essa ideia de que eu estaria na praia com o computador no colo e que entraria em tudo. E se eu derramasse esse coquetel em cima do computador? A minha imaginação já fluía para esse lado e eu me desinteressei na hora sobre o trabalho digital. Só que os anos foram passando e eu fui percebendo a chegada ainda mais forte do meu desejo pela maternidade. E encontrei no digital várias oportunidades de profissões que poderiam ser profissões que se encaixariam na minha realidade. Muitas delas poderia ser assim uma dissidência, quase que eu saindo da pedagogia, dando aulas presenciais para trabalhar com aulas online. Essa seria a modificação assim mais prática de ser feita. Só que eu percebi que não necessariamente eu gostaria de estar fazendo isso, trabalhar com o EAD ou continuar falando sobre assuntos relacionados à educação, à área da educação. E foi então que eu comecei a abrir um olhar mais para outras possibilidades. Em 2019, gente, eu investi mais de R$ 50.000 em cursos. E eu digo isso para você seguramente porque eu era a louca dos cursos. Eu comprava curso de todo tipo. Aparecia uma oportunidade, eu comprava. Outra oportunidade, eu comprava. Eu ficava muito doida, assim, olhando. Nossa, esse universo é muito grande. E só passava o cartão, passava o cartão, passava o cartão. E na hora, quando eu fui ver, a conta já estava lá no alto. Só de investimentos em mentorias, cursos, formações. Não me arrependo de ter adquirido boa parte deles, porque na época também eu aproveitei para comprar cursos que tinham período vitalício, né? Então eu tenho esses cursos até hoje, eles servem para mim como fonte de pesquisa, fonte de estudo, porque os cursos se atualizam e como eu tenho a assinatura vitalícia, isso faz com que eu possa acessar o curso já renovado. Enfim, comprei, fiz muito investimento em cursos, experimentei muita coisa, comecei a praticar algumas profissões que eu aprendia nesses cursos. Inclusive, tive uma presença no digital muito forte, até mesmo no ano de 2018, por aí, que eu comecei um Instagram falando, na verdade, de educação de filhos. E eu não tinha filhos, né? Era puro desejo de ter a minha filha, mas eu comecei a fazer esse processo de falar de educação de filhos. Eu me dei muito bem nisso também, consegui fazer algum dinheiro. Eu falei, opa, tem coisa aí. Se eu conseguir fazer um pouco de dinheiro falando sobre a educação de filhos, tem coisa aí, tem coisa a mais nesse ambiente do digital. Só que vinha aquela coisa, né? O digital, todo mundo fala, nesse boom do digital, todo mundo falando, ai, que você pode ficar milionário, que você vai ser uma trilhardária, que faça isso e siga esses passos e siga essas regras. E eu fui ali tentando me encaixar em todas elas. Afinal de contas, eu não sabia exatamente como funcionava o trabalho digital. Eu só ia seguindo o fluxo. Comprei os cursos e fui seguindo o fluxo das coisas. Mas depois de testar várias coisas, eu entendi que, poxa, acho que não, acho que dá muito trabalho isso, acho que eu não vou conseguir exatamente. Como é que eu, nessa rotina tão corrida, com todos esses desafios, de trabalhar o dia inteiro, eu chego em casa já acabada de ter trabalhado o dia inteiro com crianças, e aí de noite eu ainda tenho que gravar vídeo. Aqui na Alemanha aconteceu uma situação engraçada, que eu fui gravar um curso meu sobre educação de filhos, e eu tive que gravar na madrugada, e eu estava gravando o curso, e um vizinho aqui do lado
começou do outro lado do nosso balcão lá, ele começou a gritar, dizer que era para poder desligar, que não era, que estava falando alto, sendo que eu estava na minha casa com as janelas todas fechadas e só pelo fato de ser na calada da noite, as paredes daqui parece que são muito finas também. Enfim, ele escutou a minha voz e eu tive que desligar, parar o momento da gravação. Além do mais, no final do dia eu já estava acabada, só queria chegar em casa, tomar um banho, vestir um pijama e ir para a cama, porque no dia seguinte ia ter que estar lá no trabalho novamente. Então eu ficava nessa jornada e dividindo o meu tempo entre estudar e aprender sobre novas profissões. Passei por algumas profissões dentro do digital, investiguei quais eram as possibilidades que eu tinha e me posicionei como especialista. Só que aí veio a pandemia e eu estava lá trabalhando muito. Só que no período da pandemia, eu nem falei direito com o que é que eu trabalhei aqui na Alemanha. Eu trabalhei como professora de educação infantil, certo? Eu trabalhava em creche. E durante a pandemia, reduziu, né? Fechou e todo mundo... as crianças não podiam ir para a creche todas em massa e os pais também não podiam ir para o trabalho, ficaram em casa, né? Fazendo home office. Só quem ia para a creche mesmo eram os pais daquelas crianças que estavam passando, que estavam na linha de frente da luta contra o Covid, que eram policiais, bombeiros, enfermeiros, médicos, enfim, profissionais nessa linha. Então a gente tinha algumas crianças para cuidar, uma equipe muito grande dentro da creche, era uma creche grande, assim, mediana, digamos assim. E aí o que a diretora da creche fez? Ela começou a fazer um rodízio de profissionais. Ela dava algumas atividades para a gente executar em casa, como a gente tinha que preparar a atividade das crianças, tinha que fazer correções, tinha que construir materiais pedagógicos. Então, quem ia para casa ficava com essa função de fazer essas atividades. E no momento em que eu fiz o meu primeiro rodízio, que eu passei uma semana em casa, construindo os materiais pedagógicos, fazendo correções de atividades, essas coisas, eu comecei também a dividir o meu tempo em estudar sobre qual seria o curso mesmo, qual seria a profissão mesmo, daquelas todas que eu já tinha investido, que eu iria levar adiante. E aí que apareceu para mim o universo da assistência virtual. Primeiro eu vi aquela oportunidade e eu pensei, esse negócio dá certo mesmo? Depois eu pensei, será que esse negócio é para mim? É que essas mulheres, elas estão falando de uma maneira tão simples, que é só você chegar e oferecer o seu serviço, você tem que prospectar os seus clientes e depois você pode ter quantos clientes você quiser. Eu fiquei achando tudo muito fácil, mas ao mesmo tempo mexeu comigo, porque eu tenho essa veia assim, mais organizadora de trabalhar em backstage, né? Eu venho do universo da produção cultural, tenho duas profissões, na verdade. Eu só disse de pedagoga, mas eu sempre levei em concomitâncias ou ao mesmo tempo duas profissões, a profissão de produtora cultural, produtora de eventos, e a profissão de pedagoga. Em alguns momentos, uma era mais forte do que a outra, mas eu sempre trabalhei com essas duas profissões. Então, parecia muito com os trabalhos que eu fazia na produção de eventos. E acendeu aquela luz, eu falei, bom, e por que não, na verdade? Por que não tentar? Por que não me jogar nessa possibilidade também? Eu já testei tanta coisa, vamos testar isso também. Nessa época, eu estava fazendo um curso de formação para conseguir mudar de profissão, quer dizer, avançar na minha profissão aqui na Alemanha. Como eu vim do Brasil, olha só, eu vim do Brasil e lá eu trabalhava a minha última profissão foi professora universitária. Quando eu cheguei aqui, por conta das questões do idioma e tudo isso faz parte do processo de imigração e eu aceitei tranquilamente, eu não consegui, claro, uma mesma posição profissional que a que eu já tinha no Brasil. Então, o que me coube aqui, depois que o meu diploma foi
aceito aqui na Alemanha foi trabalhar com creches. E aí eu comecei a trabalhar com creches e depois de 3 anos eu comecei a pensar, poxa, eu poderia avançar um pouco mais aqui na carreira. Como é que eu posso fazer isso? E conversando com a diretora da minha creche, que é uma pessoa maravilhosa, que me dava super apoio, a Johanna se tornou quase que uma amiga, eu preciso até escrever para ela, na verdade. Faz muito tempo que a gente não se fala, mas ela é uma pessoa queridíssima, que já conhecia o Brasil, e foi ela que me contratou, ela que me deu o sim para eu ficar aqui na Alemanha com meu contrato de trabalho. Conversando com ela, ela foi ver quais eram as oportunidades que existiam, já que o meu idioma alemão ainda não estava assim afiado ao ponto de eu galgar outros espaços que fossem mais equivalentes à minha formação profissional. Então, eita, desculpa, gente, tremeu um pouco aí. Foi porque eu chutei aqui, um pouco atrapalhada, né, essa pessoa. Então eu fui, a gente foi buscando possibilidades de trabalho para mim, de profissões, aonde é que eu poderia migrar. Inicialmente, a minha busca era por uma profissão que fosse dissidente da minha formação principal. Então era uma profissão que viesse já da pedagogia. Só que, gente, eu não estava mais feliz com a pedagogia. Eu já estava um pouco no meu limite. Eu já tinha mais de 15 anos de profissão. Então, trabalhei com todos os tipos de público, desde crianças até adultos, na educação de adultos. Fiz muitos trabalhos importantes na educação de jovens e adultos, na universidade. Eu achei que já estava ali no meu limite. Então, eu fui levando no embalo, fui vendo no que ia dar, e a minha coordenadora, no caso a diretora da creche, ela encontrou uma oportunidade dentro da nossa empresa, da empresa que eu trabalhava, que era uma oportunidade de fazer uma especialização para trabalhar com orientação de famílias dentro da creche. Então, ela conseguiu me inscrever para essa formação e durante o período de quarentena eu fiquei ali também estudando, eu fazia essa especialização, comecei a estudar os conteúdos de assistência virtual e tudo estava fluindo. Voltava, ia para a creche trabalhar quando era a minha semana de dar o meu plantão lá. Eu ia lá, trabalhava, passava aquele perrengue todo, né, de você sair de casa depois, de você sair de casa durante a quarentena, que era algo muito delicado. Eu não tinha transporte próprio, eu usava o transporte público para isso. E seguia assim, eu fui seguindo a jornada. Terminei a minha especialização e, ao mesmo tempo que eu terminei a minha especialização, eu também terminei o curso de assistente virtual. E comecei a perceber que o curso de assistente virtual poderia ser algo real. Só que como é que eu ia saber que era real? Eu tinha que colocar em prática. E aí eu fui colocar em prática do jeitinho que a professora do curso ensinava. E fui procurar na minha rede de contatos profissionais e saber quais eram as suas necessidades. Eu vou falar mais sobre esse método que eu utilizei para conseguir clientes, mas o primeiro passo não era conseguir clientes. O primeiro foco era saber quais eram as necessidades de profissionais próximos a mim e tentar colocar em prática, mesmo que gratuitamente, durante um período, para saber se eu me identificava com o trabalho e se a pessoa realmente precisava dos meus serviços como assistente virtual. E não é que em uma dessas fases testes que eu fiz, eu consegui a minha primeira cliente, sem planejar, sem ser uma coisa assim super desejada. Eu realmente queria colocar o trabalho de assistente virtual em prática. E comecei ajudando ela a organizar documentações, porque ela também é imigrante como eu. Ela é a minha melhor amiga, na verdade, e ela estava precisando com urgência de ajuda para resolver a organização dos papéis dela de imigração, mandar e-mail, receber e-mail em alemão. Eu comecei a fazer pequenos serviços para ela. E eu fui me sentindo ali, nossa,
Isso é incrível. Eu já fui, já fiz os serviços, já consegui executar, entreguei, ela já está feliz e ela já está querendo me contratar. Porque foi assim, ela já queria me contratar. Depois eu vou detalhar mais essa situação. Mas hoje eu posso dizer assim, ela já queria me contratar e eu pensei, nossa, é desse jeito? E aí eu fui me envolvendo ainda mais com o curso. Eu vi que o método deu certo, eu comecei a praticar, fui me envolvendo mais, entendendo mais o mercado da assistência virtual. E eu percebi que lá tinha essa liberdade que eu estava procurando para gerar a minha filha com tranquilidade, que existia essa profissão, que era ideal para quem tivesse o desejo de se tornar mãe, era ideal para quem já tivesse filhos e quisesse estar mais perto dos filhos. E eu estava vendo isso na prática. Eu realmente mergulhei na assistência virtual e nesse curso que eu fazia, tinha também uma comunidade e a gente fazia reuniões semanais. Então eu não faltava a uma reunião, todas as reuniões eu estava lá presente. Eram reuniões no horário do Brasil, com fuso horário, no meio da madrugada, eu estava lá presente, acontecesse o que acontecesse. E de tanto mergulhar nisso, eu me convenci que a assistência virtual era para mim, que era aquilo que eu realmente estava procurando e que era o momento, era chegada a hora de ter a minha filha. Aquele era o momento em que eu precisava realmente ter a minha filha. E engravidei. E quando eu engravidei, aqui na Alemanha tem uma regra que quando você trabalha com crianças e você engravida, você vai ao médico e o médico ele te dá o afastamento, porque as crianças, elas estão sempre em contato uma com outra por questões de saúde, sabe? Como elas estão sempre em contato uma com as outras, elas acabam desenvolvendo vírus, fazendo trocas de vírus. Os vírus vão gerando mutações e pode ser um risco para uma pessoa gestante ir ao trabalho enquanto ainda está gestante, porque pode causar problemas na gestação, né, dessa mãe. E aí, quando você vai ao médico, o médico já te dá o distanciamento. Eu não sei exatamente qual é o vírus, tem vacinas específicas que você toma antes de você ir trabalhar nas creches, mas quando você está gestante, esses vírus eles podem ser prejudiciais ao feto. Por isso, os médicos te dão afastamento imediato quando você descobre que está grávida. Então, eu descobri a minha gravidez, não descobri, né, gente? Já estava planejado, eu já sabia, mas quando chegou o momento de informar para o meu trabalho, aí eu fui ao médico, o médico me deu o afastamento profissional e eu, enfim, não fui mais trabalhar. Ah, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Eu estava afastada do meu emprego por conta da gestação e estava em casa. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui praticar. E eu pratiquei não só o trabalho como assistente virtual, fazendo pequenos serviços gratuitamente para pegar o gosto pela coisa, quanto também o meu trabalho como aconselhadora parental. E nessa época também fui atendendo famílias que viviam em vulnerabilidade. Eu dava prioridade a mulheres que estavam ali, mães solos, e vivendo essa dificuldade que é você criar os seus filhos e viver em conflito com a outra parte. Eu fui exercitando essas duas coisas e eu pensei, eu me sinto muito melhor sendo assistente virtual. Eu me identifiquei tanto com essa carreira. Eu comecei a me ver trabalhando como assistente virtual, vivendo da assistência virtual. E fui mergulhando ainda mais e conhecendo ainda mais. E claro que eu admirava as mentoras que eu escolhi para serem minhas mentoras na assistência virtual na época. Eu ficava encantada por tudo, apaixonada, porque eu pensei, nossa, isso cabe.
Essa profissão cabe tudo que eu quero. Tem flexibilidade de tempo, tem flexibilidade para você ter a quantidade de clientes que você quiser. É tudo muito, sabe, encaixado na minha realidade. E foi assim que eu encontrei um trabalho que coube na minha realidade de maternidade. Por isso venho aqui compartilhar e dizer para você que é mulher, que é mãe, que existe sim uma profissão, uma carreira que te proporciona a liberdade que você precisa para estar mais perto dos seus filhos. E eu vou compartilhar toda a minha jornada, tudo que eu aprendi, que eu continuarei aprendendo com assistência virtual aqui no canal. E se você gostou do conteúdo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!